Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Felipe. E eu sou o João Vitor. E você está no TSD Conteúdo Saúde. E hoje o nosso assunto é uma disputa bem amigável, inclusive, entre duas forças muito importantes dentro do nosso organismo, do nosso corpo, que é a saúde mental e a saúde física. E para entender um pouco mais sobre o que cada uma dessas são e como funciona tudo isso, nós vamos aqui entrar num bate-papo junto com você e espero que a gente consiga sair daqui bem mais conhecedores sobre o assunto. Bom, primeiramente, o que é cada uma delas? O que é uma saúde mental? Vamos lá, João Vitor, você que é um rapaz que está sempre muito preocupado com essa questão da saúde mental, explica pra gente aqui o que é a saúde mental. Olha, eu não sou nenhum expert para falar com total precisão, né, sobre isso, mas eu acredito ter uma saúde mental em boa qualidade. Então, eu vou falar o meu ponto de vista relacionado ao que eu sinto. Né? Perfeito. Então, assim, pra mim, cara, saúde mental é eu estar em plenitude comigo mesmo, né? Eu tenho alguns hábitos, inclusive, que eu trabalho muito a minha saúde mental. Por exemplo, eu tenho o hábito da meditação. Então, na meditação, conforme eu venho estudando, eu preciso necessariamente me concentrar em mim mesmo, né? Eu me concentrar nos meus pensamentos. Certo. Então, quando eu estou meditando, eu consigo verificar muitas coisas que eu estou pensando de forma errada e eu tento refletir sobre cada pensamento. Às vezes algum problema, né? Às vezes alguma dificuldade, às vezes alguma atitude que eu tomei que eu não deveria ter tomado, né? Ou alguma coisa que eu pretendo fazer e eu reflito sobre aquilo, então eu penso, não é nenhuma nem duas vezes, eu penso 20 vezes sobre aquela mesma coisa, né? Legal. E assim, acho que saúde mental pra mim é isso, é eu ter uma racionalidade em forma, né? Eu poder Legal. tomar uma decisão com certa certeza, né? Não sei. Muito bem, então como o João Vitor comentou com vocês, essa nossa parte, esse nosso conhecimento, essa nossa saúde mental, ela depende unicamente de alguns detalhes. E para que você possa entender isso, nós vamos falar o que você precisa fazer para ter mais saúde mental, tanto em questão de alimentação, tanto em questão de exercícios que você pode fazer, mas para que você chegue lá e entenda o que está acontecendo, eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda o que é a saúde mental. E o que é isso? Na verdade, dentro do nosso cérebro, você vai ter ali muitos sensores, né? Você vai ter muitos neurônios que vão trabalhar interligados um ao outro, fazendo com que todas as informações que você tem, elas aconteçam de forma conectadas. Então vamos dar um exemplo que eu quero pensar, aliás, eu quero fazer uma situação. Então, o fato de eu querer levantar uma mão, para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter saúde mental, para que a minha mente consiga conversar com todos os neurônios, todo o sistema nervoso, para que aconteça esse movimento. Então imagina que você é nada mais, nada menos do que uma fiação, né, como se fosse um eletropaulo, e aí você vai ser uma fiação que vai receber energia ali do polo, né, da base mãe, e essa base vai mandar energia para todas as partes, para todas as casas. E Certo. Independente do nível da casa, você vai receber essa informação através dessa descarga de energia que acontece dentro do seu organismo. E se, tá aí, por exemplo, se eu tiver com o meu corpo debilitado, eu consigo mesmo assim levantar essa mão a partir dessa descarga de energia ou como que funciona? Aí tem duas situações. Vamos dizer que você não tenha mais um braço. Você sempre teve um braço, você ficou sem braço. O que vai acontecer é que o seu sistema neuromotor ele não vai saber identificar que não existe esse braço. Tanto é que aí é conhecido como braço fantasma, né? Movimentos fantasmas. Que você acha que você fez, por exemplo, você acha que coçou a cabeça, aí você não sentiu coçando. Aí você olha e fala, nossa, eu não tenho mais braço.
E as pessoas que perdem um braço em acidentes, então ele passa por isso. Até ele se adaptar de que ele não tem mais aquele membro, né? E aí você tem uma outra situação também, que acontece quando você tem algum abalo físico ali naquela estrutura e você fica com os seus movimentos comprometidos de alguma forma. O que acontece é que às vezes você fala assim, vou coçar minha cabeça e você, pum, te dá um tapa e você não entendeu por quê. Você simplesmente não tem o controle daquilo. Certo. Agora, vamos dar um exemplo menos... vamos dizer assim... Porque assim, a pessoa não ter um braço é muito nocivo, forte, né? Por exemplo, tem um Aí eu fui extremista. tem um programa no Discovery que é o pessoal lá que tem obesidade mórbida, né? Sim. Então, pra quem não sabe, obesidade mórbida é a pessoa que está 20 Muito vezes acima do peso. E assim, eu vejo que essas pessoas, elas não conseguem andar de tão pesadas que elas estão. Passa de 300 quilos, né? Então, assim, qual que é o problema aqui? Porque, assim, ela tem o movimento de todos os membros dela. Sim. Só que ela não consegue andar, por quê? É uma deficiência mental ou é mais uma deficiência física? Ou os dois? Pelo fato dela ter um grande peso, a mente dela não consegue levantar esse membro, ou sei lá, o que acontece? Bom, aí você vai entrar em uma sequência de informações. A primeira dela é que sim, é uma sequência deles, ou seja, são duas situações que interligam uma na outra. Então, a mente e o corpo, ele se entrelaçam. Quando a mente quer alguma coisa, ele manda a informação. Imagine que eu te amarre. Eu te amarro e aí eu falo pra você, tenta colocar a mão na cabeça. Você não vai conseguir, porque você tá amarrado, a mão tá lá embaixo, tá amarrado. A mão não vai obedecer. Então, aí vai acontecer. Por que sua mão não obedeceu? Não é porque ela não quer obedecer, é porque ela não tem força para romper a barreira que ela encara. Então, às vezes essa barreira ela pode ser, como você falou ali, um sobrepeso, né? Às vezes essa barreira pode ser uma articulação que de repente está com alguma lesão. Ou até mesmo o contrário do sobrepeso, né? Exatamente, também. A pessoa assim, muito magra, ela não tem às vezes nem força para... Não tem músculo mais, né? O que a gente fala, né, do extremo oposto, né, é que acontece o seguinte, normalmente as pessoas são mais magras, e aí eu vou até citar aqui um exemplo de idade, né, conforme a idade vai chegando, quando a pessoa é mais magra, ela tende, não é uma regra, é uma exceção, aliás, nem é uma regra, nem é uma exceção, é uma tendência, tá bom? Fazendo ali uma especulação por cima, ela tende a viver mais tempo. Por quê? Porque o fato dela ter menos sobrepeso possibilita que ela consiga fazer mais atividade física. E quando ela faz mais atividade física, ela fortalece o seu organismo, ou seja, ela fortalece mais o seu corpo, deixa o seu braço mais forte, mais rígido, que consegue ali pegar um copo de água sem ter medo de deixar cair. Aproveitando. E que pode interagir com outros ambientes. Por exemplo, eu quero cumprimentar um amigo, eu vou lá e dou uma cumprimentada com força com meu amigo. Para eu fazer esse cumprimento com força, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter ali as precauções cabíveis, né? De ter uma musculatura rígida, trabalhada, né? De ter ali uma pegada na minha mão. E pra gente que é jovem isso é muito simples. Mas quando a gente olha isso num grupo de mais idade ou de mais peso, é bem mais complicado fazer esse tipo de movimento. E eu não vou dizer que só o peso que interfere, não. Como eu estava falando antes, a articulação interfere, sistemas musculares também interferem e a sua saúde mental também interfere. Então, se você tiver ali, de repente, com algum estresse traumático, algum problema que está acarretando sua família, que está acarretando você, o que pode acontecer é que você perde movimento. Você pode perder um movimento, uma movimentação de um membro ou até mesmo de um grupo de membros. Certo, então a saúde mental ela reflete diretamente na saúde física, né? Exatamente, a saúde mental reflete. Elas sempre andam de mãos dadas, né? Da mesma forma que uma tem que estar saudável, a outra também tem que estar saudável. Isso. É uma balança aí que você tem que estar sempre equilibrando. Isso. E aí a gente quer falar também aqui um pouquinho sobre algumas semelhanças que elas têm, né? Eu acho que é legal a gente dar esse exemplo, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, a minha mente
e o meu corpo. Como duas coisas separadas, duas coisas distantes, na verdade é uma coisa só. A sua mente e o seu corpo, eles trabalham e interagem diretamente um com o outro o tempo inteiro. E eles têm algumas semelhanças para que eles possam fazer isso. A primeira delas é que eles utilizam aí do sistema nervoso para poder funcionar, né? Então, todos os neurônios que você tem, eles vão produzir movimento, produzir pensamentos, produzir sonhos, produzir desejos, eles vão produzir uma sequência de situações no seu organismo e o seu corpo fica encarregado de transformar isso em realidade. Então o fato de eu querer acordar cedo, isso vai lá para minha mente processa isso, eu tenho uma boa saúde mental, eu consigo enviar isso pro meu corpo, eu tenho um bom físico, um bom controle, física, né? uma saúde física, eu consigo levantar cedo, enfim, levantar. Né? Acho que isso é muito importante a gente comentar aqui. E uma das semelhanças que eles têm é que os dois são músculos, né? E quando a gente fala de músculo, a gente fala de contração muscular. E uma contração muscular nada mais é do que uma queima de energia. Ou seja, para eu piscar, eu queimei energia. Para eu falar, eu estou queimando energia. Para você me ouvir e entender o que eu estou falando, você queimou energia. E essa energia que está sendo queimada dentro do nosso organismo, do nosso corpo, é uma energia, aí é o ATP-CP, enfim, aí vai entrar em alguns termos mais, né, que eu não vou aprofundar aqui, né? Mas basicamente é o que? Existem algumas células que geram energia dentro do seu corpo, e se você deixa essa célula ficar fraca, automaticamente você para de produzir aquela energia. E se você tem menos energia, você acaba se movimentando menos, e se você se movimenta menos, você acaba produzindo menos energia, e acaba produzindo menos ainda, e assim você vai meio que numa bola de neve. A cada dia que você deixa de fazer a sua atividade física, você tende a ficar mais um ou dois sem fazer atividade física. Por isso que a continuidade, né, o processo contínuo, como a gente sempre fala aqui no TSD, o hábito, né, ele é muito interessante. Porque quando você cria um hábito, você fortalece e você passa a render esse processo. Você faz com frequência. Você faz com frequência. Legal. E a gente, aproveitando também, já vamos entrar aqui nas importâncias, né, de ter uma mente saudável e de ter um corpo saudável. Então, quando a gente fala de ter uma mente saudável, isso é importante, primeiramente porque ela controla tudo. Em segundo lugar, porque se você não tem uma mente saudável, o que vai acontecer com você é que você vai começar a definhar a sua mente. Ou seja, você vai esquecer as coisas que você deveria lembrar. Você vai não se atentar ao que você está fazendo enquanto você está fazendo. Você não vai dar o devido descanso e automaticamente não vai ter a devida reposição de energia na sua mente. Então tudo isso aí que a gente vai abordar daqui a pouquinho com os treinamentos que você pode fazer aí na parte da mente. E no corpo? No corpo basicamente segue o mesmo parâmetro. Se você fica um dia sem exercitar o seu corpo, você tende a ficar mais um dia sem fazer exercício de novo. Porque quanto mais fraco, menos exercício. Quanto menos exercício, mais fraco. E o bacana disso é que a mente, assim como o corpo, ela precisa de exercícios também, né? Então tem que exercitar os dois para os dois andar aí sempre saudáveis, porque se você não exercita, não desenvolve. Se não desenvolve, ou você para ou reduz, né? E se você reduzir, é sinal de baixa qualidade na sua saúde física, tanto física quanto mental, né? Mas para falar Falando de exercício, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Você é um cara que gosta de ler muito. Explica pra gente se isso faz efeito na sua vida e o que você visualiza, o que você deslumbra quando você lê um livro que você está interagindo com ele. Eu imagino muita coisa, porque assim, a cabeça da gente, ela é um turbilhão de pensamentos, né? Então, o poder de imaginação é extraordinário. Quando eu tô lendo um livro que é de determinado autor que eu sou fã, por exemplo, eu me imagino sentado numa cadeira conversando com esse cara. Show. Né? Então, é um baita de um exercício, inclusive, a leitura, né? Só que assim, eu acho que pra gente falar dos exercícios
né? Tanto para a mente quanto para o corpo, eu acho que pode ser assunto para um outro vídeo. Boa. Né? O pessoal pode comentar aí embaixo se você quer que a gente faça um vídeo sobre os exercícios que você pode fazer para treinar a sua mente, porque como o professor falou, o nosso cérebro, ele é um músculo, tá? Eles são vários músculos encaixados, né? Um de cada lado. E tem vários exercícios que você pode fazer para você estar exercitando aí o seu cérebro, para você poder ter uma saúde mental muito mais elevada, né? Se você Da mesma gostar forma, disso, e da mesma forma para o corpo, né? Você tendo aí um corpo saudável, você tendo aí um organismo dentro do seu corpo que funciona equilibradamente, que consegue desenvolver ao longo do tempo, você tende a viver muito mais. com certeza. Alguns exercícios que a gente preparou para vocês. E se vocês gostam, realmente é um tema que vocês gostariam de saber mais, comenta com a gente. Você pode comentar aqui embaixo do próprio vídeo. Você pode comentar também diretamente nas nossas redes sociais. Você pode comentar aí no nosso WhatsApp. Você pode comentar no nosso Facebook. Enfim, você pode comentar aonde você quiser. Entre, comente e nós vamos com muito prazer preparar algo para ti, se for de interesse, né? É isso aí. Bom, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva aí no canal, a gente está sempre postando vídeos sobre o assunto, né, do Pilar Saúde, tem muita coisa interessante. Não mais, muito obrigado. É isso aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.